Aleluia! Boa noite, queridos! Graça e paz, vocês estão bem? Vocês vieram prontos para celebrar o Senhor novamente nessa noite? Aleluia! Diga, um novo tempo já chegou! Aleluia! As palmas! Melhorando
seus olhos nessa noite e erguer suas mãos em rendição ao Senhor? Aleluia, Pai, Tu és digno de tudo, és soberano, vitorioso és. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga isso. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está.
Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivos em ti, ó Deus. Não temos o que temer. Você vai à frente de nossas batalhas. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Tempestade e o vento forte não vão Roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em seu nome, não há nada que resista ao teu nome, Jesus. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome,
libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder, há poder em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome. Os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Nós cremos, Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome. Os mortos vivem. Oh, aleluia, Senhor. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Não há outro digno de ser adorado. Não há outro digno de ser exaltado. Nome poderoso que destrói todas as armas do diabo, que muda realidades, que transforma a nossa vida. Exaltamos o teu nome, Senhor. Declaramos que o Senhor é santo. Oh, bendizemos o Senhor. Não há outro digno de louvor, não há outro digno de adoração. É por ti que nos movemos, é por ti que existimos. Foi pelo teu amor demonstrado naquela cruz. Oh, obrigado, Senhor, porque o nome de Jesus está acima de todo poder, de todo poder, de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia. Não há um nome mais poderoso do que o nome de Jesus.
que é por isso que nós estamos aqui, Senhor. É por causa do teu amor, do teu nome dado à igreja, que podemos fazer a tua obra nessa terra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Esse não é um lugar comum, essa não é uma noite comum. Eu creio, Senhor, que a tua palavra vai alcançar os nossos corações nessa noite, e nós teremos um tempo poderoso nesse lugar. E na autoridade que nos foi dada por esse nome, eu repreendo toda dor sobre a vida de pessoas nesse lugar, toda opressão, toda mentira do diabo, toda inquietação que queira roubar a atenção de pessoas nesse momento, que queira impedi-las de receber a tua palavra. Nós damos uma ordem, bate e retirada em nome de Jesus. Toda dor e enfermidade, ordenamos a você, desaparece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Teu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele: que bom que você veio. Diga para ele: você está no local do seu crescimento, e nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode cumprimentar a vida de alguém que esteja próximo a você. Se você não conhece essa pessoa, se apresente para ele. Pergunte o nome dele, diga que ele é importante para o Senhor. Diga que você está feliz em vê-lo nessa noite, em poder ser um canal de Deus para a vida dele. Glória a Deus. Que bom, meu irmão. Que bom por essa noite, que coisa boa poder estarmos juntos, amém? Eu quero te dar as boas-vindas e quero já, você pode tomar teu assento. Quero também saber se tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez. Nós só queremos te conhecer. Levanta só tua mão, nós queremos honrar e te presentear vocês, amém? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que bom poder estarmos juntos com vocês nessa noite. Sintam-se em casa. É um prazer para nós podermos congregar juntos nesse domingo, né? Eu sei que esse é um domingo bem atípico, muitas pessoas estão viajando, né? Eu posso dizer que 60% da igreja não está conosco nesse final de semana, mas você está, você escolheu a melhor parte. E eu posso te dizer uma coisa: o Senhor é aquele que vai alcançar o teu coração, é aquele que vai instruir a tua vida. Se você for uma boa terra, a palavra dele sempre será uma boa semente. Sabe, irmãos, quando Jesus fala acerca disso lá nos evangelhos, ele diz que existem vários tipos de terra, e nós precisamos ser aquele que acolhe a palavra, aquele que aceita a palavra, para que ela possa frutificar na nossa vida. Deus, ele tem expectativas, irmãos, que nós possamos viver a palavra dele. Sabe, eu estava ouvindo uma ministração hoje pela manhã, e o pastor Humberto estava ministrando sobre um assunto maravilhoso, que nós vamos estar ouvindo no próximo domingo. Mas ele falava sobre a decisão que nós precisamos ter de abrir o nosso coração para aceitar aquilo que Deus diz para nós, para que nós possamos viver e praticar aquilo que ele tem falado aos nossos corações, para que nós vejamos na nossa vida o resultado dessa palavra. Sabe, irmãos, eu não quero viver um evangelho de ouvir histórias. Eu não quero viver um evangelho de somente ver testemunhos de outras pessoas. E isso é maravilhoso e nós nos alegramos com isso. Mas eu quero ver um evangelho funcionando na minha vida, funcionando na minha família, funcionando na minha casa, ou por onde eu passar, na igreja, lá fora. É isso que eu quero viver, e é para isso que Deus nos chamou, para estarmos aqui, amém? Seja bem-vindo, repita comigo, diga: eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Diga: amar, alcançar, ensinar, transformar, equipar e servir. Amém? Se nós entendermos isso, nós vamos viver uma vida frutífera para o Senhor aqui nessa terra. Eu convido você que chegou recentemente na igreja,
ou você que está se adaptando, você que está nos visitando. Desde o mês de julho do ano passado, nós tivemos uma série de ministrações até o mês de dezembro, falando justamente sobre a nossa visão, sobre amar, sobre alcançar, sobre ensinar, sobre transformar, sobre equipar e sobre servir. Deus, Ele tem nos chamado, irmãos, para vivermos a vontade dEle nessa terra. Durante esse mês de fevereiro, nós estamos tendo a oportunidade dos nossos cultos de termos ou de vivenciarmos a experiência Rema. A experiência Rema, queridos, é um tempo oportuno, dado pelo Senhor, para que nós possamos ouvir e aprender um pouco sobre matérias que são ensinadas no Rema. E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: pastor, o que bexiga é Rema? Amém? O Rema é um centro de treinamento bíblico, uma escola do Espírito, fundada há 49 anos lá nos Estados Unidos, na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma. E essa escola tem alcançado mais de 52 nações, mais de 50 mil alunos já se graduaram nos 2 anos de curso. Essa não é uma escola de teologia, não é uma escola para te tornar um teólogo, um hábil teólogo, mas é uma escola que o Espírito, ele vai ter liberdade de apresentar você para você mesmo. Você vai descobrir quem é, o que tem, o que pode, como viver de uma forma prática em diversas áreas da tua vida, aquilo que Deus tem para você. O curso tem uma duração de 2 anos, 24 matérias, 3 dias por semana de aula, toda segunda, quarta e sexta, 2 horas e 15 por noite. Nossas aulas nesse ano começam a partir do dia 3 de março. E se você desejar mais informações, você pode passar lá fora, pegar um folder de divulgação que vai ter ali na mesa. Se você desejar fazer sua matrícula, você também pode fazer, mas não fica de fora. Amém? Nós, hoje à noite, vamos aprender sobre uma matéria maravilhosa chamada autoridade do crente. Diga: autoridade do crente. Amém? E eu já quero começar, assim como eu faço em sala de aula, te indicando 3 livros maravilhosos que vão te ajudar a entender e a compreender um pouco mais sobre esse assunto. Durante as aulas do Rema, né, são 7 aulas por matéria, de cada matéria. E nós, além de você receber o teu material didático, né, as apostilas, que o curso dá, na verdade não dá, né, transmite para você, né, quando você paga a sua mensalidade, você também tem direito ao material didático. Mas, além disso, nós vamos indicando os professores, e no Brasil hoje são mais de 900 professores, amém? Nós vamos sempre estar indicando alguns livros para que você possa ler, aprender e complementar esse assunto. E hoje eu quero indicar 3 desses livros para você. Um deles é Autoridade em 3 Mundos. Como usar a autoridade que Deus lhe deu para ter vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Livro do nosso querido irmão Charles Capps. Amém? O outro é A Autoridade do Crente. Diga: a autoridade do crente. Irmãos, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Amém? Esse livro, ele vai te ajudar a entender tudo isso e a viver, assim como esse outro que eu te indiquei. São leituras complementares. E o próximo é O Nome de Jesus. Diga: o nome de Jesus. Amém? Esse livro é um best-seller. Amém? Ele já vendeu milhões de cópias em todo o mundo, e a nossa editora relançou esse livro numa edição expandida. Amém? Com novo material, com mais textos. Então você também pode passar lá na livraria e adquirir esses 3 livros, lançamentos da editora Rema Brasil Publicações, a palavra da fé ao seu alcance. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, nessa semana nós tivemos a oportunidade, os irmãos que fazem parte do grupo de evangelismo da igreja, eles levaram a palavra, pessoas foram curadas, 3 pessoas foram curadas, 5 pessoas foram salvas. E eu posso te dizer, irmãos, que isso vai continuar e vai aumentar. Diga: vai aumentar. Sabe, irmãos, o nosso papel, além de receber a palavra, é ir e levar a palavra. Amém? O Senhor nos comissionou a levarmos essa palavra, e nós temos um grupo um grupo que trabalha e tem feito esse trabalho aqui na igreja. No domingo que vem nós vamos ter um momento especial aqui na igreja, onde nós vamos apresentar todo o nosso departamento de evangelismo. Você vai entender como esse departamento funciona, em que áreas ele tem atuado, onde você pode se encaixar se você deseja se envolver com esse trabalho. Amém?
Você está pronto? Olhe para seu vizinho e diga: por favor, não me aperreie, porque eu preciso receber tudo. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus é bom, tu crê? Amém. Eu creio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ver a ideia de Deus para o homem. Sabe, irmãos, sempre que nós quisermos e tivermos dúvidas sobre o que Deus pensa para o homem acerca de tal assunto, acerca de tal coisa, muitas destas respostas nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. Por quê? Porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis e nós vemos Deus criando o homem e Ele fazendo a terra como uma extensão do céu, nós vamos percebendo que Deus cria o homem de uma forma plena, perfeita. Antes do homem pecar, lá em Gênesis capítulo 3, esse homem, ele não foi criado para adoecer, para envelhecer, para morrer. Esse homem, ele não foi criado para invejar, para fazer mal. Nós começamos a entender que Deus criou o homem perfeito. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo eram perfeitos. Esse homem não adoecia, esse homem reinava sobre essa terra. Então, muito do que Deus tem para o homem está revelado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E uma coisa que nós precisamos entender é que o plano de Deus para o homem nunca mudou. Diga, o plano de Deus para o homem nunca mudou. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí agora veja o que esse homem foi criado para fazer. Tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, diga sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Palavras da salvação. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quem aqui já teve aula de história da igreja comigo? Então você sabe que tem algumas coisas que nós fazemos ao longo da matéria, amém? Então não fique estranho se de vez em quando, né, a gente falar algumas coisas aqui. Percebe que coisa interessante? Ele diz, olha, Deus criou o homem conforme a imagem dele. Diga, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Se não bastasse isso, ele diz que esse homem, ele dá uma instrução para esse homem que ele criou. E a instrução é: sujeite e domine. Repita comigo, diga, sujeitar e dominar. Essa palavra sujeitar é a palavra hebraica kabash, que significa dominar, forçar ou manter dominado. E a palavra dominar é a palavra hebraica hadar, que significa governar, submeter, ter domínio. Então, quando Deus cria um homem, Ele não cria um homem somente conforme a natureza dele, conforme a sua semelhança. E que natureza era essa? Uma natureza de justiça. Como Ele era, Ele cria o homem. Uma natureza, alguém perfeito, assim como Ele era, Ele cria o homem. Mas Ele olha para esse homem e diz: você agora precisa ter domínio e você precisa sujeitar. Você vai governar essa terra. Diga, governar. E é interessante, irmãos, e eu vi hoje algo, e o irmão Miles Monroe, ele sempre dizia que o plano de Deus nunca foi que o homem vivesse no céu. A ideia de Deus sempre foi que o homem reinasse nessa terra. Nós não vamos reinar no céu. Alô? Lá já tem um rei. Você está aqui? Mas o plano de Deus sempre teve a ver com esse homem, criado por Ele, reinar e dominar nessa terra. E essa terra, ela foi criada para ser uma extensão do céu. Então Deus pega o homem, a coroa da sua criação, e diz: agora domine, governe, exerça autoridade. Tudo bem até aqui?
Então, se nós pudéssemos usar uma linguagem contemporânea, nós poderíamos dizer que quando Deus criou o homem e colocou ele sobre essa terra, ele era o presidente da terra, o governante da terra. E o interessante é porque quando Deus cria esse homem perfeito, ele diz: você vai reinar sobre tudo que foi criado. Diga: tudo que foi criado. Só abrindo um parêntese antes da gente avançar aqui, o plano de Deus nunca foi que o homem domine outro homem, que o ser humano domine sobre o ser humano. Tudo bem? O plano de Deus é dominar sobre a criação, sobre os animais, sobre a terra, exercer autoridade sobre a terra. Isso é tão forte, tão sério, que nós vemos, por exemplo, Adão colocando nome nos animais. A Bíblia diz que Deus traz cada animal até ele, e o nome que Adão deu passou a ser o nome daquele animal. Então esse homem, ele foi criado para viver dessa forma. E é interessante, irmãos, porque quando nós começamos e continuamos a ler o livro de Gênesis, nós vamos ver, queridos, que agora esse homem que foi criado para dominar, ele começou a dar atenção a algo que Deus disse para ele não dar atenção. É interessante porque Deus traz uma instrução para esse homem: olha, você vai governar, você vai reinar sobre toda a árvore do jardim, você vai poder comer do seu fruto, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E aí o que é que acontece? A Bíblia diz que Satanás, por meio de uma serpente, chega e tenta o homem, tenta o ser humano por meio de Eva, e depois Eva trazendo a instrução para Adão. E é interessante porque quando eles comem do fruto, e a Bíblia nos mostra que eles, olhando para o fruto, lá em Gênesis no capítulo 3, eles viram que aquele fruto era agradável para os olhos. E quando eles comem daquele fruto, irmãos, eles não morrem fisicamente naquele momento, mas algo acontece. E a Bíblia nos diz o seguinte, lá em Gênesis no capítulo 3: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Percebe que eles não morrem fisicamente. Ora, mas Deus não disse que no dia que eles comessem eles iriam morrer? E por que eles não morreram e caíram duro lá no chão? Pebuft. Porque o que Deus estava falando não era de uma morte física, era de uma morte espiritual, era de uma separação, porque aquele homem criado perfeito para dominar, aquele homem tinha plena comunhão com Deus, era ligado com Deus, tinha um espírito perfeito, igual ao de Deus. E quando ele come, ele morre espiritualmente, ele se separa de Deus. E ele agora, por causa do mal que é revelado para ele, por causa da desobediência, esse homem agora se separa espiritualmente de Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Algumas pessoas às vezes perguntam assim: pastor, mas se esse homem ia pecar, e Deus, dentro da sua onisciência, já sabia que ele ia pecar, por que ainda assim Deus deixou aquela árvore lá no jardim, sabendo que eles iriam pecar? Deus não poderia, talvez, preservar o homem e não colocar aquela árvore ali para que esse homem não pecasse? E essa é uma pergunta válida, esse é um questionamento válido. Mas, queridos, quando nós olhamos para a criação, e quando nós começamos a estudar um pouco mais a Bíblia, e vemos os anjos que Deus criou, nós percebemos que nenhum ser com intelecto, com entendimento, criado por Deus, foi criado para ser marionete. O homem, ele precisava servir a Deus e obedecer a Deus por uma escolha dele, e não porque ele não tinha outra opção. Se aquela árvore não estivesse ali, o homem não teria opção, ele teria que seguir. E quando nós falamos de escatologia domingo passado, lembra que a gente falou do final do milênio?
o que vai acontecer quando o diabo vai ser solto novamente? Para tentar aqueles que não conheceram o mal porque o diabo estava aprisionado durante o milênio. Então o homem escolheu desobedecer, escolheu comer daquele fruto, e agora aquela autoridade que ele tinha, ela é perdida, ele deixa de ter. Mas lembra que nós falamos alguns minutos atrás que o plano de Deus nunca muda? A Bíblia diz que Deus não muda se eu mudar. Se eu e você não formos fiéis, Ele permanece fiel. Então, o homem tendo sido infiel e desobedecendo a Ele, perdendo a autoridade sobre a terra, o plano de Deus nunca mudou. Mas antes da gente falar, eu quero ler com você Mateus. Eu quero que você abra comigo. Mateus no capítulo 4. Mateus no capítulo 4. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Deus é bom. Versículo 1. Depois de ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. Diga, os reinos deste mundo e a glória deles. Mais uma vez. Tudo bem até aqui? Então, durante a tentação, o diabo mostra a Jesus o mundo, os reinos naturais. E olha que coisa interessante. E lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrados me adorar. Agora, você concorda comigo que se o diabo não tivesse domínio sobre esses reinos, ele não poderia dar a Jesus? A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Quando o homem peca, Deus diz que a terra se torna maldita por causa dela, por causa do pecado do homem. Lá em Lucas, dentro nesse mesmo contexto, o diabo vai dizer: eu te dou autoridade porque a mim me foi dada. Nessa mesma passagem. E por quando essa autoridade foi dada para o diabo sobre a terra? Na queda do homem, quando o homem peca. Então, quando você vê hoje destruição, morte, desgraça, filho matando pai, pai matando filho, pessoas morrendo cedo, tempestades, terremotos, furacão, pandemia e coisas desse tipo, a culpa não é de Deus. A terra se tornou maldita e a autoridade sobre a terra, sobre os reinos naturais, é do diabo, porque o homem entregou quando pecou. Você está aqui? Mas pastor, e Deus não faz nada não? Já fez, na verdade. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, vai lá comigo em Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diga, Deus é bom. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Falando de Jesus, tá? Falando do que iria acontecer 700 anos após, no nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, nos foi dado. O governo, diga governo, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que coisa interessante. Deus criou o homem para governar, lembra? Reinar, dominar. O homem perde essa posição. Agora o diabo tem autoridade sobre a terra. Mas o plano de Deus nunca mudou. E desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai ver Deus dizendo: olha, vai chegar um dia que o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça, Satanás, e vai tirar a tua autoridade. Isaías, falando acerca da vinda de Jesus, do Messias, do ungido, do Cristo, ele diz: olha, ele vai vir e vai trazer com ele o governo, o domínio, o poder, a autoridade. Essa palavra hebraica, governo aí, de Isaías, é a palavra misra, e também traz essa ideia de dominar, de governar, assim como Gênesis no capítulo 1, que nós lemos agora há pouco. Então, aquilo que o homem perdeu, precisaria ser reconquistado, porque o plano de Deus nunca mudou. E Deus criou o homem para governar e para reinar e para exercer a autoridade. Então agora, Deus, dentro do seu plano, ele diz: alguém precisa agora resgatar aquilo que o homem perdeu. Mas quantos entendem que foi o homem que pecou? Então precisaria ser um homem a resolver o problema. Alô, você está aqui, irmão? Fica comigo. Vamos falar agora sobre a reconquista dessa autoridade. A palavra autoridade significa poder delegado. Tá? Quando a gente fala de autoridade do crente, a gente está falando de um poder delegado ao crente. Quer ver um exemplo de autoridade? Você pode fazer um concurso, se tornar policial. Policial militar, policial rodoviário federal, policial federal, coisas desse tipo. Quando você passa naquele concurso e você assume aquele trabalho, você agora recebe uma autoridade vinda do governo para você exercer poder. Não é assim? Então, se você estiver lá, for um policial rodoviário e estiver lá na estrada, somente com uma mão você faz um caminhão parar. Agora, o poder para fazer aquele caminhão parar é teu? Não. Mas existe uma autoridade dada, conferida a você, que faz você agir, levantar a mão e aquele caminhão parar. Então a Bíblia nos diz que Deus, aleluia, que Deus nos deu autoridade. Vamos só falar sobre isso daqui a pouco. Mas perceba, a autoridade foi perdida e ela precisa ser restaurada. E Jesus vem para resgatar essa autoridade. Diga: Adão perdeu a autoridade pecando. E Jesus recuperou a autoridade sendo justo. Bem, vai comigo lá no livro de Romanos, capítulo 5. Essa autoridade precisaria ser resgatada, e o profeta diz: essa autoridade estará naquele que virá, apontando para Jesus, apontando para o Messias, para aquele que haveria de nascer e traria com ele o poder de volta, o governo e o domínio. Tudo bem? Diz assim, Romanos 5,15: todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, então, por causa do pecado de Adão, o homem morre espiritualmente, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Diga: a graça por meio de um só homem. Mais uma vez. Vamos continuar. Versículo 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, quem foi esse? Adão. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou sobre toda a humanidade.
Tem uma passagem lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que a Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o versículo seguinte de Romanos capítulo 3 diz: mas em Jesus nós somos resgatados por meio da graça. Aleluia. E aí vamos continuar. 17, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no céu. Reinarão onde? Onde? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, o sacrifício de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Oh, aleluia! Por causa do pecado de Adão e da sua desobediência, o homem morre espiritualmente. Por causa da justiça e da obediência de Jesus, o homem é resgatado, restaurado de novo. E para que essa justificação pudesse ser plena, precisaria ser um justo e um homem justo. Por isso que a Bíblia nos diz que lá em Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 em diante, que Jesus, mesmo sendo Deus, não andou na terra como Deus, mas esvaziou-se da sua divindade, assumindo a forma de servo, de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. Para que todo joelho no céu, na terra e debaixo dela possa se dobrar diante do nome de Jesus. Ele vem como homem, decide andar como homem, e ele agora se sacrifica naquela cruz. E a Bíblia diz, desde Êxodo, no capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que o sacrifício pelo pecado precisaria ser um cordeiro. E aquele sacrifício era feito todos os anos. Mas Jesus vem como um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, com um sangue puro e justo, incontaminado, para derramar o seu sangue de uma vez por todas, pelo nosso pecado, e restaurar, diga restaurar, diga dar de volta, a autoridade que o homem perdeu no pecado de seu Adão. Aleluia. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem chegou a justificação. Por um homem veio a salvação. E com ele a autoridade de volta. Você está aqui, irmão? Diga, Deus é bom. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Abre comigo, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado, falando de Jesus, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós, e que constava de ordenanças, de práticas obrigacionais às quais nós precisaríamos viver, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando o escrito de dívidas na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Toda a autoridade que o diabo tinha sobre a minha e a tua vida foi vencida na cruz. O preço foi pago. Você está aqui? Diga, Jesus já venceu. Querido, Jesus não vai vencer. Ele já fez. Eu quero ler com você o texto que eu citei aqui, Filipenses 2:9. Abre comigo.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diga, lhe deu o nome. Mas Jesus não já tinha um nome? E você vai entender, estudando essa matéria, que ele perde o poder, mas ele é restaurado de novo o poder no nome. Mas você vai entender isso durante a matéria. Eu não vou falar aqui não, porque não dá tempo não. É muita coisa para 20 minutos. Amém? Mas ele recebe, quando ele ressuscita, de volta a autoridade. Ele mesmo falando com o Senhor, ele nos diz lá em João capítulo 17, quando ele está orando antes de partir, ele diz: Senhor, eu estou indo, mas eu quero que você restaure em mim o poder e a glória que eu tinha desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele iria morrer, mas já havia um futuro glorioso esperando por ele. Oh, aleluia. Você está aqui, irmão? Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves, ou o poder, sobre a morte e o inferno. Oh, aleluia. Diga, o inferno não pôde conter Jesus. Oh, aleluia. Diga, ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 20. Deixa eu abrir com você aqui um pouco antes, porque eu quero ler melhor. Versículo 15. Efésios 1:15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então Paulo tinha ouvido falar que os irmãos de Éfeso andavam em fé e andavam em amor. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Então Paulo sempre estava intercedendo por eles. E Paulo orava para quê? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então olha para cá, Paulo orava pelos irmãos de Éfeso, para que aqueles irmãos tivessem entendimento, revelação e sabedoria, vinda do pleno ou do conhecimento de Jesus. Então quanto mais conhecemos, mais revelação vai chegar para mim e para você. Mais entendimento vai chegar sobre as nossas vidas. Tudo bem? Aí ele diz, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Olha, Paulo queria que eles entendessem. O que é que ele queria que eles entendessem? Qual é a esperança do seu chamado? Diga, esperança. Então, para que fomos chamados? O que é que nos aguarda? Qual é a nossa esperança? Depois, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Diga, eu tenho uma herança. E Paulo diz, olha, eu oro para que vocês entendam a herança que vocês têm. E ele continua, versículo 19, é o que eu quero focar aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então diga, existe um poder disponível para aquele que crê. E aí ele vai falar agora um pouco mais sobre esse poder de Deus. E ele diz, poder esse que exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Paulo diz que existe um poder de Deus, e Paulo orava para que os irmãos de Éfeso tivessem revelação no conhecimento da palavra, eles pudessem ter revelação e ter os olhos espirituais iluminados para entender
a esperança do chamado, a riqueza da herança que eles tinham, mas também para entender o poder que eles tinham. Agora, ele diz que não é qualquer poder, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder que deu a Jesus todo o domínio. O poder que deu toda a autoridade sobre tudo que existe. E aí você pode dizer, e Jesus recebeu tudo isso? Sim. Agora, é bom demais saber que Jesus recebeu tudo isso. Sim ou não? É maravilhoso saber que Jesus tem poder. Sim ou não? Claro. Que coisa boa, meu irmão. Já viu que se às vezes tem alguém que nunca talvez foi ensinado a palavra como você tem a oportunidade de ser, e essa pessoa não conhece muito de Jesus, de Deus, mas se você chegar para uma pessoa assim e às vezes perguntar, olha, Deus tem poder para fazer coisas? Tem, Deus tem poder. Deus tem poder. Deus tem poder. E é verdade, Deus tem poder, Jesus tem poder. A Bíblia diz que ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Mas, queridos, você concorda comigo que se só ele tivesse, eu não poderia usufruir? Sem ele me dar? Se é dele e não meu, eu não posso usar. Você está aqui, irmão? Se Naldo, olhasse para esse tablet aqui, e eu dissesse assim, olha, Naldo, esse tablet funciona para isso, para isso, para isso. Com ele você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Tudo bem? Tudo bem. Tu está precisando? Tô. Aí eu dissesse, é meu. Ele ia poder usar? Não. Por quê? Eu não estou dando a ele. Eu só estou dizendo que eu tenho. Mas se eu dissesse assim, Naldo, a partir de hoje, o que é meu é teu. Ele iria poder usar? Sim ou não? Ia poder usar. Por quê? Porque se eu digo que é meu é teu, então ele pode usar. Aí você pode dizer assim, tá, pastor, mas Jesus tem esse poder, eu posso usar? Vamos voltar para o que a gente começou a falar. Qual era o plano de Deus para o homem? Reinar, dominar. Como ele fazia isso? Por meio do poder de Deus, que ele tinha direito de usar. Ele perde quando peca, Jesus vem e resgata todo o poder e todo o domínio. Tudo bem até aqui? Agora, Jesus subiu. Jesus foi para o céu. Fisicamente ele não está aqui não. Fisicamente falando. Mas, lê o versículo 22 de Efésios 1. Falando do poder. E pois todas as coisas, diga todas as coisas. Mais uma vez. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu o quê? O poder. Deu o poder a quem? A igreja. E por que ele deu a igreja? E ele diz, porque a igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, se eu disser assim, para você entender melhor, se eu dissesse assim, olha, o corpo ele só é completo se tiver uma cabeça. Sim ou não? Eu posso dizer que o que é da cabeça não é meu? Não, é meu. Se eu pegar um boné e colocar na minha cabeça e estiver usando um boné, esse boné é meu. Não é assim? Ele está onde? Na minha cabeça. Mas eu não sou só a minha cabeça, eu sou o corpo todo. Você é o corpo todo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus, que é a cabeça, deu esse poder à igreja, que é o seu corpo, é porque o corpo e a cabeça são uma coisa só.
o corpo de Cristo é Ele e o resto. E espiritualmente, nós somos corpo de Cristo. Nós não somos corpo individualmente. Individualmente somos membros. Como 1 Coríntios capítulo 12 nos diz. Individualmente somos membros deste corpo. Mas juntos nós somos o corpo de Cristo. Individualmente nós não somos igreja. Nós somos igreja reunidos. Porque a igreja é o corpo espiritual de Cristo na terra. E o corpo não é um membro isolado. Você está aqui? Então, a igreja que somos nós, somos o corpo espiritual de Jesus. Então, se a cabeça do corpo tem autoridade, o corpo tem autoridade. E a Bíblia nos diz que Ele deu à igreja. Diga, Ele me deu. Agora vai lá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. A Bíblia diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga toda. O que é toda, irmão? Fica alguma coisa de fora? Foi dada a quem? A Jesus. Calma, vai chegar em você. Ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, percebe que coisa interessante? Jesus diz, toda a autoridade me foi dada. Portanto, vocês é que vão. Você percebe a diferença? Me dada, vocês vão. Agora, como é que eu vou para usar se foi dada para ele? Diga, porque eu e ele somos um. E quando ele fala isso, ele fala com esse entendimento. Se eu tenho, você tem. Ele nos deu o direito legal de usar o seu poder. Por isso que o poder não é nosso, o poder é dele. Agora, nós recebemos um testamento nos dando o direito de usar. Oh, aleluia! Que testamento é esse? O Novo Testamento. A sua palavra. Dizendo para mim e para você aquilo que temos, o que somos, o que podemos. Dizendo como podemos nos mover. Agora, nós não vamos usar esse poder em nome de Chilton, em nome de Inaldo, em nome de Edjailson, em nome de Zeleide. Se você não conhece Edjailson e Zeleide, esse casal maravilhoso está sentado aqui, vão congregar conosco a partir desse final de semana, amém? Eles são uma bênção. E eu sempre digo, vou abrir um parênteses aqui e vou falar. Quando eu cheguei no Verbo da Vida em 2012, e eu cheguei na Igreja do Centro em outubro de 2012, comecei a servir naquele local. Eu me lembro que o pastor, à época, o pastor Cid, ele me convidou para servir em um departamento, chamado Departamento de Conselheiros. Né? E só para que você entenda, o Departamento de Conselheiros não é um departamento que vai só na tua casa e que vai querer te aconselhar. Amém? Porque às vezes a pessoa pensa isso, né? E aí eu gosto de explicar, vou explicar, depois a gente vai entender melhor. Mas, e eu me lembro que naquele departamento, que entre outros papéis, tem o trabalho de acompanhar novos convertidos, de envolver essas pessoas na igreja, de falar da salvação quando alguém vem até aqui à frente, de pregar batismo no Espírito Santo, ensinando, né, para eles sobre esse assunto. E o pastor me convidou para servir naquele departamento, e quem era o líder do departamento era o de Jailson e Zeleide.
E eu me lembro que quando eu cheguei, quando ele falou comigo, eu cheguei em outubro de 2012, lá na Igreja do Centro. Em janeiro de 2013, ele falou comigo, né, sobre servir no departamento. E citou, olha, o líder é Jailson Zeleide, eles já estão aqui há muito tempo liderando o departamento, eles são uma bênção, tal, eles vão lhe ajudar. E eu amei. E aí eu lembro que algum tempo depois, antes de fato a gente começar a servir, ele disse assim, olha, não, eu quero que você lidere o departamento. E aí, nós fomos liderar o departamento, e aí o Edjailson e Zeleide, que eram os líderes daquele departamento há muitos anos. Sabe, queridos, eles não ficaram com raiva, porque eu cheguei e tomei. Você entende o que eu estou falando? E assumi a posição que eles estavam. Não, eles não ficaram me olhando atravessado, eles não ficaram fazendo corpo mole, porque eles continuaram servindo no departamento. E agora eu era o líder, junto com a Adriana. E eles serviram. E as pessoas mais fiéis que nós tínhamos no departamento eram eles dois. Então que isso fique de ensino para vocês. Você está aqui? Se um dia isso acontecer com você, seja fiel. Porque uma posição, um título ou algo assim, não muda nada da nossa vida para com Deus, nem da nossa vida para com os outros. Amém? E eu sou muito grato pela vida deles, eles serviram conosco no centro de cura também durante muito tempo. Amém? Estão retornando para trabalhar no centro de cura junto com o pastor Luiz e Leila. E que coisa boa, irmão, poder ter eles conosco nesses dias, nesse tempo. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é no nome dele, nem no meu, nem no teu, que a gente usa o poder. É no nome de Jesus. Eu quero, para a gente encerrar, ler com você Marcos capítulo 16. Porque o tempo não é um bom aliado, meu e seu. Mas você vai aprender na matéria, por exemplo, como usar essa autoridade, sobre que áreas você pode usar essa autoridade. Você vai aprender a usar isso sobre demônios, sobre enfermidades, sobre situações. Você vai entender por que é que muitas vezes essa autoridade não funciona. O que é que faz com que mesmo eu tendo direito a usar, eu usando possa não funcionar. Você vai entender tudo isso na matéria, mas eu quero encerrar lendo com você Marcos capítulo 16. A Bíblia diz assim, ó. Vamos ler do 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Tudo bem até aqui? Jesus traz uma ordenança para a igreja. Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele continua. Quem crer e for batizado, e você vai aprender na matéria de doutrinas básicas, que esse batismo aqui não é o batismo nas águas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, diga em nome dele. Mais uma vez. Mais uma vez. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora, percebe que estes sinais do poder de Deus em operação acontece com duas condicionais. Primeiro, crer no nome dele e fazer. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Se não crer, não prova. Se crer, prova. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o nome de Jesus não é um amuleto.
um trevo de 4 folhas, ou sei lá, aquelas coisas que o povo usa aí para dar sorte. Às vezes o povo está usando o nome de Jesus como se fosse algo para dar sorte. Não, o nome de Jesus, irmãos, é um nome que carrega nele todo o poder e autoridade. Agora, se a gente fala sem crer, é só um nome. Você está aqui? Mas se nós crermos, meu irmão, todo o poder do diabo ele é destruído. Falta, enfermidade, tristeza, tudo que você imaginar que não vem de Deus é vencido ou é menor do que o nome de Jesus. AIDS é um nome, mas não é maior do que o nome de Jesus. Câncer é um nome, mas não é maior do que o nome de Jesus. Pastor, mas tem pessoas que é crente e morreu de AIDS e morreu de câncer. E daí? Isso anula o que a Bíblia diz? Não. Você está aqui, irmão? Que às vezes as pessoas, elas querem ficar questionando Deus porque alguém não viveu aquilo que a Bíblia diz. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz do que com a experiência das pessoas. Pode ser quem for. Você está aqui? A palavra é a verdade. Você percebe isso? Agora ele diz: acompanharão aqueles que crerem. Então é crer e usar o nome dele, porque ele diz em meu nome. Diga em nome dele. Por isso, irmãos, quando você ora, por isso que quando você usa esse poder e essa autoridade, você não diz em meu nome, você diz em nome de Jesus. Por causa dele, por causa daquilo que ele tem, por causa daquilo que ele é, por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele representa, por causa do poder que ele tem. Aleluia! Quando nós cremos, irmãos, nós vamos usar e vai funcionar. Eu quero que você fique de pé. Vamos orar. Talvez você está aqui essa noite e tenha alguma situação prendendo você. Talvez você tenha um diagnóstico contrário à vontade de Deus para a sua vida, seja em qual área for. Talvez na tua área financeira, na família, nos negócios, talvez na tua área de saúde. Eu não sei que área é, mas se você está aqui essa noite e tem alguma área que você precisa usar essa autoridade, manifestando o poder de Deus por meio do nome de Jesus, meu querido, essa é a sua hora. Hoje eu não vou impor as mãos sobre você. Hoje eu não tenho direção nenhuma de orar por você. Mas você vai se levantar em ousadia com aquilo que você ouviu, entendendo que esse poder te foi dado, e você vai se mover dele. Eu vou orar, vou começar a oração. Depois que eu terminar, você vai aí mesmo onde você está falar contra o problema. Quando Jesus chegava diante de um enfermo, quando Jesus chegava diante de falta, quando Jesus chegou diante daquela figueira que não dava frutos, Jesus não orou para Deus fazer: Senhor, cura ele. Não, Jesus falou ao problema. Ele disse: doença, desapareça. Árvore, ninguém nunca mais coma fruto de você. Então você e eu falamos ao problema. O problema nosso é que a gente está falando muito a Deus o nosso problema, mas a gente não está usando o poder dele no problema, na situação. E o problema precisa ouvir a tua voz. Porque o texto de Marcos capítulo 11, quando Jesus se depara diante daquela figueira, a Bíblia diz que Jesus respondeu à figueira, dizendo: ninguém nunca mais coma fruto de você. Se Jesus respondeu à figueira, é porque a falta de frutos daquela figueira estava dizendo algo para ele. E Jesus responde aquilo. Então você vai responder ao problema nessa noite. Eu não sei que área é da sua vida, você sabe, eu não vou perguntar. Mas nós vamos orar e
E você vai falar ao seu problema. Você vai dizer: doença, bate em retirada em nome de Jesus. Você vai dizer: falta, bate em retirada em nome de Jesus. Você vai se levantar em autoridade nesse momento agora. E depois que eu terminar de orar, você vai orar e os meninos vão cantar aquela mesma música que eles estavam cantando aqui antes de eu subir. E você vai se levantar em ousadia, meu irmão. Agora deixa eu te dizer uma coisa: não seja tímido. Não seja tímido. Não fique com medo. Não fique intimidado pela situação. Se levante com força. Rompa com coisas nessa noite. Oh Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ouve. E a Tua palavra nos garante que se o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. E a Tua palavra nos garante que se o Senhor nos ouve, é certo que haveremos de provar aquilo que temos orado, aquilo que temos lhe pedido. E Pai, Te rendemos graça. Oh, obrigado, Pai, pela autoridade do nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos fez assentar com Ele à Tua direita. Obrigado porque nós estamos nele. Obrigado porque essa autoridade que revela e que manifesta o Teu poder foi confiada a mim, aos nossos irmãos, ao Teu corpo nessa terra. Nenhuma obra do diabo, ela é maior do que o nome de Jesus. Nenhum nome é maior do que o nome de Jesus. Nenhuma situação é maior do que o nome de Jesus. E Pai, nesse momento nós nos levantamos, Pai, em autoridade, tomando o nome e usando esse poder, usando essa autoridade. E nós e os nossos irmãos vamos falar agora contra situações, contra problemas. E nós sabemos, Pai, que o Teu poder se manifestará. O Teu poder se manifestará, desfazendo as obras do diabo, trazendo cura, libertação, mudando situações, mudando diagnósticos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode começar a orar onde você está, irmão. Não espera mais nada, não. Agora é você. Faça isso, irmão. Se você não consegue fazer isso na igreja, você não vai conseguir em casa sozinho, não. Pode cantar. Só o nome é o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome é
Aqui essa noite, mas você gosta de vir à igreja, você gosta dos louvores, gosta de ouvir uma palavra agradável, mas talvez você nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o teu dono, o teu Senhor e o teu Salvador. Talvez se
você partisse desse mundo hoje, talvez você não tenha certeza para onde você vai. Você não tem certeza da sua salvação. Mas Ele entregou o melhor que Ele tinha por você, para te garantir uma vida plena nele. Não somente quando um dia partir daqui, mas já nessa terra, viver a vida que Ele tem para você. E se você está aqui essa noite e precisa entregar a sua vida a Jesus, se você precisa convidá-lo para ser o Senhor e Salvador da sua vida, ou se você até já tenha feito essa oração, mas se afastou do congregar, da comunhão, do relacionamento com Ele, você pode se reconciliar com Ele nessa noite. Tem alguém aqui que precisa entregar a vida a Jesus nessa noite? Levante sua mão, nós queremos orar junto contigo. Essa é a melhor decisão que você pode tomar sobre a sua vida. Não tem decisão mais importante do que essa. Há uma nota no meu espírito, tem 2 pessoas que precisam fazer isso nesse lugar. Eu não vou até você, eu não quero te constranger, mas Deus está te dando a oportunidade de fazer isso nesse momento, de entregar a sua vida a Ele, de com uma oração, crendo com o coração e falando com a sua boca, você mudar o teu destino e o teu futuro. Tem alguém que precisa fazer isso? Você é uma dessas 2 pessoas? Não? Se você estiver com vergonha, você pode me procurar no final, eu vou orar com você. Amém? Tem alguém aqui que já nasceu de novo, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você precisa ouvir sobre isso para esse ensino gerar fé e você receber aquilo que é direito teu. Se você precisa, levante sua mão, os conselheiros vão ministrar para você ao final do culto. Tem alguém? Não? Já oramos por cura, né? No início. Então, você pode tomar teu assento. Glória a Deus. Aleluia, graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Amém. Então, vamos agora para uma parte bem importante. E lá em Mateus 6, 25, diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. A cada dia traga as suas próprias preocupações. Amém? Sabe, queridos, por mais que a gente tenha dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, o teu dinheiro, ele compra algumas coisas. Mas o teu Pai que está no céu, ele te supre em absolutamente tudo. Amém? As coisas que o seu dinheiro não pode comprar, é somente ele que pode te dar. Se alguém passa por um momento de enfermidade, o seu dinheiro não compra a cura, mas o sangue de Jesus já comprou. Amém? Se você, lá em Provérbios diz que o generoso prosperará. Quem traz alívio para o outro, alívio também receberá.
Quando a gente ensina a você a respeito de prosperidade, não é somente sobre ter dinheiro, mas é sobre também dar. Porque quando a gente dá, existe algo que vem também sobre a nossa vida, amém? Deus diz na sua palavra que nós não devemos nos preocupar com absolutamente nada, porque é do interesse dele nos suprir em tudo. Amém? Mas ele também traz na sua palavra que nós podemos dar ao outro, porque o suprimento já está sobre a nossa vida. Amém? Então, com muita alegria, levanta, traz os teus dízimos, as tuas ofertas. Amém? Planta a tua semente. Já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, para o céu louvor. Vou avançando, vou crescendo, esperando com ele vivendo. Sigo em frente, para o céu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Pai, nós te rendemos graças por esses dízimos, essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, você não esquece de passar lá no nosso Verbo Shop, amém? Adquirir os livros que eu indiquei. Temos outros títulos lá que vão te ajudar a crescer em Deus, também te fazer avançar em Deus. Hoje temos Verbo, não? Final de semana não temos Verbo Café. Amém? Mas você pode passar lá no Verbo Shop. Se você está aqui e deseja fazer parte dessa igreja, se você deseja se envolver com essa visão, se você chegou recentemente no Ministério Verbo da Vida e ainda não teve a oportunidade de fazer o nosso curso de membros, nosso discipulado, amém? Que é um curso introdutório em 4 noites, uma vez por semana, para você conhecer um pouco do funcionamento da igreja, da visão da igreja. Nós queremos convidar você a se juntar a nós. Você pode também lá no Verbo Shop, dar o teu nome, dar o teu telefone. Agora no início de março, nós vamos ter uma nova turma do nosso discipulado começando e você pode se envolver conosco. Domingo passado tivemos uma formatura, um tempo maravilhoso aqui, né, com os nossos irmãos que concluíram na nossa última turma. E agora em março nós já vamos começar mais uma turma. Então, se desejar, você dá o teu nome lá e vamos nos envolver e crescer juntos no Senhor. Amém? Queridos, nós vamos falar mais sobre isso aqui, eu creio que no próximo final de semana, mas nós começamos, né, levantou-se, né, em nosso meio, um novo trabalho aqui na igreja chamado Verbo Amar. E o propósito do Verbo Amar é nós podermos semear cestas básicas e abençoar a vida de pessoas. Então você pode, todos os dias que você vier para a sua igreja, nós temos feito esse trabalho e começamos com os departamentos da igreja, né? Mas nós queremos também estender isso para toda a igreja. Nós vamos estar abençoando algumas famílias, pessoas que têm necessidades, e você pode ser um canal de Deus e semear alimentos, amém? Você pode trazer, vai trazendo, entrega ao pessoal do diaconato, eles vão poder organizar tudo isso, para que nós possamos ser um canal de Deus e abençoar a vida de pessoas, sendo igreja, amém? Não somente sentados, mas fazendo também a obra do Senhor, amém? Queridos, quinta-feira nosso culto começa às 20 horas, não esquece, quinta nós vamos ter mais uma matéria poderosa do Rema, vamos aprender sobre como sermos guiados pelo Espírito de Deus. Olha para seu vizinho e diga, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Nós vamos estar recebendo de Deus a ministra que vai estar ministrando, é Helenice Moraes, vai ser um tempo poderoso. Quinta-feira, 20 horas, não falta. Sábado vamos estar recebendo o pastor Policarpo Brito, ele vai estar ministrando sobre realidades da nova criação. No domingo que vem, eu vou estar ministrando também, amém? Eu só não boto o cartaz não, porque eu acho que eu mudei o tema de domingo, amém? Eu mandei para a Evelyn ali, amém? Mas no domingo eu vou estar ministrando também, fique com expectativas, amém? Lembrando que dia 28 nós temos um momento de conversa, de comunhão aqui na igreja, aberto para toda a igreja. Nós vamos falar e tratar sobre chamados ministeriais. Então, se você está aqui, identifica que tem um chamado ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, se tem curiosidade sobre esse assunto,
Se você acha que tem um chamado, mas nem sabe o que é, não tem problema. Você pode vir, está aberto, você pode convidar pessoas também. Vamos ter um tempo precioso aqui falando sobre esse assunto e você está convidado, tá bom? E na quarta, dia 1º de março, nós vamos ter a nossa audição para o grupo de música. Então, você que está aqui, você que tem, acredita que tem, você que tem habilidade para cantar, tocar algum instrumento, ou se você deseja também servir como mixer, né, ou conhecido mesário, amém? Você também está, não é não? Não foi? Mesário não é disso não? É de quê? Mesário eleitoral, é? Você entendeu, amém? O que importa é isso. Amém? E você está convidado na quarta-feira, 20 horas, vem, você pode procurar a Alisson, tá certo? Você que vai participar, já dá o teu nome, dá o teu telefone, para que você fique por dentro de tudo que é preciso e receber todas as instruções, porque assim, você não vai só chegar e fazer algo aqui no dia 1, você vai ter que procurar ele logo, dá o teu nome e ele vai passar todas as instruções para quando for dia 1, você já chegar aqui e todo mundo virar a cadeira para você, quando ouvir você cantar. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te rendemos graça por tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, muito obrigado pela autoridade que o Senhor confiou à tua igreja, por podermos usar o nome de Jesus, porque podemos transmitir por meio daquilo que fazemos o teu poder, falando, vivendo, nos movendo. Muito obrigado, Pai, por pessoas nesse lugar que ouviram essa palavra, que geraram nelas um desejo no coração de fazer o rema. Pai, eu oro por provisão sobrenatural chegando, portas abertas. Obrigado, Pai, porque eles darão um passo de fé, ouvirão, irão no primeiro dia de aula, assistirão à primeira matéria que é aberta para todos os visitantes e eles cumprirão, Pai, uma estação preciosa e poderosa sobre a vida deles, Pai. Obrigado por uma semana poderosa que se inicia hoje, por um tempo de descanso que muitos de nós teremos amanhã e na próxima terça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque teremos a oportunidade de viver e falar da Tua palavra no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre a sua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão.